Bom dia. Espera aí que a minha câmera deu um probleminha. Deixa eu parar aqui. Já volto. Pera. Bom dia a todos. Gente, vamos fazer o que foi solicitado pela escola, né? Todo mundo escrevendo o nomezinho aí da chamada no chat e o nome completo. Vamos lá, para a gente fazer a chamada direitinho. Espera aí que não está compartilhando meu vídeo. Foi. Ai, que gracinha ver vocês aí todos. Todo mundo escrevendo o nome. Vamos lá. Isso aí. Botar o nome, Larissa. Não é só presente, não. Enzo. Porque isso vai ficar registrado, Larissa. Então tem que colocar o nome. Isso, Larissa presente. De preferência colocando o sobrenome também. Ok. Pessoal que está com a câmera desligada ainda, vamos lá. Quem não escreveu o nome não recebe presença não, tá, gente? Tem que escrever. Bárbara, Luísa, Vitor, Júlia, Letícia, Gabriel, Daniel, Ana Clara, Ana Bia, Rafael, Davi. Ok. Quem não escreveu o nome, gente, por favor, não esqueça de colocar o nome, que eu não tô percebendo aqui. Deixa eu ver quantos estamos. Estamos em 26, ok. Gente, olha só, hoje a gente vai falar um pouco de filosofia, tá bom? Pra gente não perder muito o fio da meada. Eu sei que muitas vezes a gente fica com muito mais dúvida em relação à filosofia do que à história, porque é um conteúdo que às vezes está um pouco distante, né? Então vamos tentar clarear mais essas questões relacionadas à filosofia, tá? E nós, juntos com a equipe pedagógica, estamos assim, tentando, cada semana, a gente tem reunião através do Zoom o tempo inteiro. E toda semana a gente senta e fala assim, gente, como que a gente vai facilitar a vida dos nossos alunos? Como vamos facilitar a vida dos nossos alunos? E aí nós estamos tentando, no momento de fazermos as orientações, facilitar, trazer o mais simples possível, né? Não colocar aquela quantidade imensa de atividades. Então, a gente está tentando ser o mais claro, o mais objetivo possível, tá bom? Mas mesmo assim, se fosse surgindo dúvidas, a gente vai tentando saná-las ao longo do tempo. Vamos então abrir o nosso livro na página 20 de filosofia. Todo mundo pegando o livro de filosofia e me mostrando. Por que tem gente que está com a câmera desligada ainda? Felipe, Maria Luísa, Vitória, Ana, Beatriz, Guerra. Todo mundo. Franklin. Então, eu tô no Rio, então eu não trouxe meus livros, eu não tô com livro de filosofia aqui. Ela tá no Rio, gente. No foco da pandemia, pelo amor de Deus. Volta, Maria Eduarda. Aqui nós estamos bem. Ok, gente. Já vi que todo mundo pegou o livro aí de filosofia, muito bom. Vamos então abrir o nosso livro na página. Deixa eu conferir de novo. Página 20. Vamos lá, todo mundo na página 20. Ei, Naê, bom dia. Letícia, eu tô com uma saudade tão grande de te ver. Você pode ligar essa câmera? Cadê a Letícia? Letícia! O professor Daniel tem câmera, não quer ligar. Isso mesmo, Davi. Daniel, cadê? Vamos, Daniel. Todo mundo ligando a câmera. Bom dia, bom dia. Olha só, gente, vamos lá então. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa
nossa página aqui. O nosso capítulo, né, o capítulo 6, né, ele fala assim, condições sociais para o nascimento da filosofia. E aí a gente começa a falar de filosofia o tempo inteiro, nós falamos lá desde o começo do ano, falamos um pouco... Isso! Muito bom, Letícia. Coisa linda, né? Olha só, ficou até melhor meu dia hoje, depois de ver a Letícia. E todos vocês, né, gente? É porque a Letícia ela precisa de um chamego, senão ela fica chateadinha. Olha só, gente. Então, ó, capítulo 6, condições sociais para o nascimento da filosofia. Quando a gente começa a falar de filosofia, a gente pensa assim, tá, nós falamos sobre o que é filosofia, as bases do pensamento filosófico, filosofia e ciência. Falamos na semana passada, ou retrasada, mas falamos já no capítulo 4 e 5, sobre o pensamento de René Descartes, o método dedutivo e indutivo. Mas a grande pergunta que fica, e é interessante que a gente tente responder isso a partir de agora, é: por que motivo a filosofia surge justamente na Grécia? Ué, existiam vários países, em vários locais do mundo. Quais foram as condições sociais para que essa filosofia surgisse exatamente ali? Ok? Esse é o grande questionamento que a gente faz. E para que a gente possa dar essa resposta, ou chegar a essa resposta, a gente vai ter que observar um pouquinho a questão da localização geográfica da Grécia Antiga, que vai interferir muito no surgimento da filosofia ali naquele local, ok? Deixa eu só pegar aqui um mapa, rapidinho. Deixa aqui. Todo mundo tá vendo o mapa aí? Davi? Davi? Ó, você tava fazendo outra coisa, né, Davi? Eu tô olhando em você aqui, Davi, ó. Você tá rindo do quê, Davi? Não tem motivo pra rir agora. Não, desculpa, professor, foi mal. Adoro poder ver vocês. Olha só, gente, vamos lá então. Uma coisa, quando a gente fala sobre o surgimento e o nascimento da filosofia, nós temos aqui a Grécia Antiga. Oh, maravilha, né? A Grécia Antiga não, essa é a Grécia atual, mas a Grécia Antiga, ela teve a mesma localização geográfica da Grécia atual, né? Então, vamos observar aqui a localização da Grécia Antiga e vamos observar aqui, olha, se a gente consegue entender, olhando aqui direitinho no mapa, nós vamos compreender que a Grécia Antiga, ela encontra-se numa localização privilegiada em relação aos 3 continentes daquele momento. Não deu para ver nada dessa flecha aqui vermelha, né? Deixa eu botar ela aqui em outra cor. Aqui. Olha só. Agora melhorou. Se a gente observa, então, aqui a localização geográfica da Grécia Antiga, a gente fica assim, olhando assim, olha, tá, a Grécia tá ali. Olha só, ela tá justamente no centro, no meio, entre os 3 continentes conhecidos daquele período, ok? Obrigado pelo círculo na Grécia. Então, olha só, nós temos aqui o continente africano, o continente asiático e o próprio continente europeu. Gente, a Grécia era uma porta de entrada para o comércio naquele período, pela posição geográfica. Além dessa situação, eu vou dar um zoom aqui, a gente vai observar outra situação bem interessante em relação à Grécia Antiga. Olha só, quando a gente... deixa eu carregar aqui. Olha só, quando a gente observa bem de perto a Grécia Antiga, vocês conseguem perceber que a Grécia Antiga, não, gente, desculpa, a Grécia. Quando a gente observa a Grécia, ou o continente geográfico, o espaço geográfico, dando um zoom aqui, qual é a característica principal geográfica que a gente consegue observar aqui, olhando assim a olho nu? Alguma coisa chama a atenção de vocês? As ilhas? As ilhas, muitas ilhas, né? A Grécia ela é conhecida por ter esse arquipélago, né? Essa quantidade de ilhas grandes. Mais alguma coisa chama a nossa atenção? Além das ilhas?
É uma península, eu só não sei o que mais. Uma península. Agora, olha só, se a gente observa vamos fazer aqui uma relação rápida. Ó, aqui temos a Grécia, a gente olha aqui a Itália. Olha só. A Grécia, ela é muito recortada, geograficamente falando. Vocês conseguem observar isso? Ela é cheia de recorte. Esses recortes facilitavam a formação de portos naturais. Ok? Naquele período ainda, eles não construíam aqueles grandes, né, grandes portos de navegação que hoje acontece dessa construção. Então, qual era a principal forma, né, de estabelecimento do comércio naquele período? Através da navegação, principalmente a navegação do mar Mediterrâneo, que é o mar que nós estamos vendo aqui agora. Como a Grécia, então, ela tinha uma posição geográfica favorável, né? Porque, como nós falamos, ela estava entre esses 3 continentes. Além disso tudo, ela tinha um continente recortado que facilitava a formação de portos naturais e automaticamente o recebimento e a troca dessas mercadorias. Ok? Então, a Grécia Antiga, gente, era um centro econômico de troca de produtos. Muitos produtos eles eram trocados ali na Grécia Antiga. Ok? Então, por que é interessante a gente falar sobre isso? Quanto maior for a troca de produtos, as trocas comerciais, o que vai acontecer é que vai ter, junto com essas trocas comerciais, nós vamos ter trocas interpessoais. Então, eu vou comprar, eu vou vender, eu tenho que ter contato com essa outra pessoa. Não é normal isso? Não é isso mesmo que acontece? E aí, olha só que coisa interessante. Nessas trocas de produtos que aconteciam também as trocas culturais, os aprendizados. Então eu era um mercador que vinha da Ásia e trazia uma seda. Chegava ali, quando eu tinha contato com a Grécia Antiga, o que acontecia? Naquele período, naquele momento, naquele primeiro contato, eu acabava aprendendo uma nova cultura, ensinando uma nova cultura. Então, motivados pela localização geográfica e a próxima característica da península do Peloponeso, ali a Península Balcã, ela, de certa forma, ela vai favorecendo ao crescimento do comércio. Esse crescimento do comércio vai favorecendo uma troca cultural e essa troca cultural vai fazendo um crescimento, vamos dizer assim, contínuo. As trocas culturais vão acontecendo, vão crescendo, e vai chegar a um ponto que a racionalidade do povo grego, ou seja, a questão do pensamento, essas trocas culturais vão fazendo que aconteça um crescimento do próximo pensamento que o ser humano começa a questionar, aquela ideia dos mitos que nós falamos lá no nosso primeiro capítulo. Ok? Shirley levantou a mão? Ok, tá perguntando aqui. Ok, gente? Então, essa questão dessa localização geográfica, o estabelecimento do comércio, é muito importante para o surgimento da filosofia. Então, a gente fala assim, então por que foi na Grécia? Por isso aí que nós falamos agora, ok? Pelo comércio. O comércio vai facilitar muito. A gente não estuda a história oriental, até porque se a gente fosse ter que estudar a história ocidental e a oriental junto, nós íamos ter que ficar aqui 20 anos para terminar o ensino fundamental, ok? Mas, enfim, a gente não estuda, não faz parte da nossa grade curricular, mas dentro da filosofia entende-se, e alguns filósofos e alguns historiadores acreditam que houve uma influência, assim, do pensamento oriental dentro da construção da filosofia ocidental aqui, lá no período da Grécia Antiga, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso livro, então. Alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui agora? Não? Ok, vamos continuar então. Olha só, gente. Então vamos pro livro, né? Propriamente dito. Apareceu o livro aí para vocês? Sim? Ok. Então, como nós falamos, né? A primeira coisa que vai se destacar em relação é a questão da localização geográfica, né? Ou seja, tinha um litoral recortado, né? Muitas ilhas, como vocês observaram. Não sei se foi a Júlia ou foi a Enaí que acabou observando muito essa ideia dessa posição geográfica. As ilhas facilitavam muito. Então, a Grécia Antiga ela tinha condições favoráveis para a navegação. As navegações aconteciam muito ali, tá? Então, os gregos, querendo ou não, vão começar a formar, vamos dizer assim, duas tendências
específicas daquele período, que seria o exclusivismo e o universalismo, tá? Então, essa população começou a crescer, a população grega começou a crescer, começou a crescer. Quando a população cresce, Davi, qual é o principal, vamos dizer assim, meio para o crescimento de uma população? O que você acha, Davi? O que uma população precisa para crescer? Por que Davi tá com capacete de bicicleta, gente? Ele não tá me escutando, olha só, gente. Então, gente, a gente precisa comer, né? Sem comida a gente não cresce, não é verdade? Vocês concordam comigo? Ou seja, a população começou a crescer. Então, a Grécia Antiga pensou o seguinte. Vamos voltar aqui para o mapa. Olha só. Quando a gente observa que a Grécia Antiga, ela tem um espaço geográfico muito pequeno. Vocês concordam comigo? Não é um local grande. Então, a população começou a crescer e a Grécia e os gregos, de certa forma, começaram a estabelecer aquilo que vai ficar conhecido como as guerras expansionistas. O que é isso? Eles começaram a sair da própria Grécia e foram formando colônias ao longo do mar Mediterrâneo, nas costas litorâneas, formando aquilo um estabelecimento que a gente chama de um processo imperialistas, ok? Eles saíram e foram formando novas cidadezinhas, vamos dizer assim, para que eles pudessem trabalhar com a agricultura e para que, de certa forma, eles pudessem levar essa população que já não cabia ali. Não tinha um espaço geográfico para caber todo mundo ali dentro daquele local, ok? Então, esse é um motivo para, vamos dizer assim, esse estabelecimento desse processo imperialista, tá? Então, a outra coisa que é interessante é que a Grécia, ela não tinha um poder centralizado. Ela era formada por cidades-estados. Todo mundo lembra o que é uma cidade-estado, né, gente? Ou seja, elas dividem a mesma religião, dividem o mesmo país, dividem a mesma cultura, mas cada uma tem a sua individualidade política. Cada uma dela, ok? Então, o que vai acontecendo aqui nesse período, pouco a pouco, a partir lá do século IV, do século XV, essas cidades gregas elas vão crescer, elas vão atingir o seu apogeu econômico, e aí, pouco a pouco, elas vão crescendo, vão se desenvolvendo, e o que vai as primeiras ideias filosóficas, né, vão começar a surgir dentro desse período, tá? Ou seja, as tradições vão começar a ser questionadas, as autoridades dos deuses vão começar a ser questionadas, a atitude filosófica vai começar a ser estabelecida naquele período, e a busca pela verdade era algo que começou a se tornar universal, tá? Ou seja, pouco a pouco eles vão crescendo, se estabelecendo dessa forma. De certa forma, gente, influenciado pelo esse comércio, pelas essas trocas culturais, vai começar a acontecer aquilo que a gente chama da formação, da concepção de uma ideia verdadeira, tá? Mas uma forma, uma concepção, ou seja, uma nova concepção daquilo que era verdade, ou seja, um senso crítico, uma reflexão, ou seja, aquela filosofia mitológica, ela vai acabar sendo desprezada. Ou seja, a filosofia, para os gregos antigos, precisava ir além desse pensamento pequenininho, de entender única e exclusivamente dessas ideias aqui tão pequenas, tá bom? Então, os gregos começaram a fazer questionar várias coisas. O universo, né? Eles começaram a questionar as cidades, os porquê das coisas, os problemas, tudo aquilo que antes era respondido pelo mito, agora começa a ter um questionamento mais racional. Então, se alguém questionasse assim, perguntasse assim, meu Deus, por que o sol nasce e se põe? Um questionamento claro, né? Por que existe dia e noite? Desculpa. Se a gente buscasse uma resposta, vamos dizer assim, mitológica, qual seria? Um Deus vindo de uma carruagem traz o sol e no final do dia ele leva esse sol. Ponto. Ok? Qual é o questionamento racional? A resposta racional? Não. Na verdade, a gente vive num planeta e esse planeta tem um sistema de rotação e isso faz com que nós tenhamos dias e noites. Questionamentos racionais. Então, influenciados do surgimento da filosofia, as primeiras respostas elas começam a ser relacionadas ao pensamento da natureza, ok? Então, os primeiros filósofos que vão surgir vão ficar conhecidos como os filósofos pré-socráticos. Por quê? Porque eles vêm antes de Sócrates.
ok? Então, os pré-socráticos são os filósofos que vêm antes de Sócrates. Então, esses pré-socráticos, eles tinham algumas características interessantes. Eles foram os primeiros filósofos, tá? Eles tinham o hábito, o objetivo de questionar a natureza, tá? E não todas as coisas relacionadas à questão do ser humano. Porque quando a gente fala muito de filosofia e o entendimento que nós temos de filosofia hoje, nós estudamos muito uma filosofia antropológica, que é a filosofia que preocupa, que faz uma relação, uma preocupação do ser humano, tá? Os primeiros filósofos, não. Eles se preocupavam muito com a questão da natureza, os problemas da natureza, tá? Então, surgiram, os primeiros filósofos que surgiram foram os filósofos pré-socráticos. E o primeiro filósofo de todos, quem disse isso foi o próprio Aristóteles, tá? Foi Tales de Mileto, tá? Ele encontrava-se numa cidade que se chamava Mileto. Ele vivia ali naquele local, né? E por isso que ele ficou conhecido como Tales de Mileto, porque era o Tales que vivia em Mileto. E vários filósofos começaram a surgir ali naquele período, tá? Então, os primeiros filósofos, como eles vieram antes de Sócrates, e como a gente fala da filosofia, a gente fala muito, muito, muito de Sócrates, eles vão receber o nome de pré-socráticos, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, então, sobre os primeiros filósofos, né? Tales de Mileto foi o primeiro deles, vamos dizer assim, né? Ele tinha uma vasta colaboração ao pensamento ocidental, né? Quando vocês vão estudar matemática, eu não sei qual é o período, quando é o momento, mas em algum momento vocês vão estudar o teorema de Tales. Não sei se vocês já estudaram. Já estudaram, Inaê? A gente já estudou, tio. Já estudou, olha que maravilha. Então, esse teorema de Tales... Infelizmente, a gente já estudou. É chato, Tales, o teorema, matemática, enfim. Mas então, olha só, Tales, então, ele foi um filósofo, a gente fala, mas um filósofo fez isso? Sim. Tales de Mileto, Pitágoras, também é conhecido como um filósofo pré-socrático, que tinha uma preocupação com o mundo e com as coisas, tá bom? Mas olha só, então foram surgindo vários, né? Nós temos Tales de Mileto, nós vamos ter Anaxímenes, né, de Mileto também, Anaximandro, cada um com uma preocupação. Mas o que eu vou falar com vocês agora é muito importante que a gente entenda. Então, prestem atenção aqui para mim. Foram infinitos os filósofos, tá bom? Deixa eu procurar aqui para vocês, então. Vamos aqui. Filósofos pré-socráticos. Peraí, filósofos. Deixa eu achar uma imagem aqui. Sempre tem uma tabelinha boa aqui pra gente compartilhar. Pera aí, gente. Tô tentando abrir aqui uma tabela. Que ela é bem interessante pra gente conseguir entender o que eu quero falar pra vocês. Deixa eu ver se abriu aqui. Eu tenho uma raiva quando eu vou carregar uma imagem e ela não carrega. Ela abre para aqueles sites que pede pra gente... Peraí. Aqui abriu. Abriu nada. Peraí, gente. Ué, tu tinha saído, Felipe? Espera um pouquinho. Eu tava usando o Chrome, mas não tô acostumado a usar o Mozilla. Deixa eu ver se vai carregar aqui agora.
Então, gente, olha só, enquanto carrega aqui eu vou falando. Quando a gente começa a falar, então, sobre os pré-socráticos, nós vimos que eles eram vários, né? Eles tinham um número substancial de filósofos, de pensadores. E aí a gente pensa assim, então eles estavam de acordo em relação àquilo que eles pensavam e o que eles entendiam da filosofia? Eles estavam de acordo com isso? Né? A gente pensa um pouco sobre isso. E aí, algumas coisas que a gente tem que entender. Eles tinham alguns pontos que eles tinham em comum, ok? Mas, de certa forma, os filósofos pré-socráticos, eles entendiam o seguinte: cada um buscava um caminho, cada um tinha um entendimento do que seria a filosofia, mas eles acreditavam que existia um elemento que a gente chama de elemento X, né? Porque cada um vai falar que é uma coisa que deu origem à vida, ok? Cada um fala isso, cada um desses filósofos, né? Esse estabelecimento, né? Ele que deu origem à vida, que eles falam, né? Que deu origem à vida, eles vão dar o nome de Arché. O que é Arché, professor? Vocês podem me perguntar. Não sei, depende. Arché pode ser várias coisas. Depende muito de qual foi o filósofo que pensou sobre aquilo. Então, a gente destaca, nós tínhamos vários filósofos, né? Vamos destacar Tales, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, Parmênides, Demócrito. São vários filósofos pré-socráticos. Cada um pensava de uma maneira diferente, porque eles eram filósofos da natureza. Então, um falava de número, um falava de ciência, outro falava do átomo, cada um falava de uma coisa. Mas eles tinham um ponto em comum. Esse ponto em comum era a Arché. O que era a Arché, então? A Arché era o elemento que os pré-socráticos acreditavam que tinha dado origem à vida. Que elemento era esse, professor? Depende do filósofo. Por exemplo, para Tales de Mileto, o elemento principal que tinha dado origem à vida era a água. Quando se chegasse para Tales de Mileto e falasse assim, Tales, o que é a... Não, qual é a sua Arché? Porque o que é Arché, todos eles já tinham a mesma concepção, né? Arché era o elemento X, porque pode ser qualquer um elemento, dependendo do pré-socrático, que deu origem à vida. Então, quando você perguntasse para Tales, Tales, e aí, qual é o elemento que deu origem à vida? Ele falava, a água. Ah, e aí ele explicava por que isso. Você chegava para Heráclito e falava assim, Heráclito, qual é o elemento que deu origem à vida? Ele falava, o fogo. Você chegava para Pitágoras e perguntava, Pitágoras, qual é o elemento que deu origem à vida? Ele falava os números, o limite, a racionalidade. Demócrito, a matéria, o conceito da matéria. Ou seja, cada um desses filósofos, então, entendia que a arte era um elemento específico, dependendo da situação e daquilo que ele pensava. Mas eles tinham algumas coisas em comum, esses filósofos pré-socráticos. Entre elas é essa questão do questionamento, vamos dizer assim, da vida e das coisas do nosso entorno. Tá bom? Então, a arte é esse elemento X. E é muito importante a gente falar e entender sobre essa questão da arte. Ok? Depois, lá no nosso roteiro de estudo, eu vou colocar um videozinho em relação a esse pensamento da arte. Ok? Agora sim, alguém não entendeu a estrutura daquilo que nós falamos, o que é arte? Se não entendeu, tem que perguntar agora, porque o objetivo da nossa aula passa por isso, ou seja, o final é a gente tentar compreender o que seria essa arte, tá? Quem é o iPhone que colocou aqui que não entendeu? Colocou aqui no grupo. Enzo. Ok, Enzo. Vamos lá. Você entendeu, Enzo, que... Pode falar no microfone. Tá sem microfone, Enzo? Não responde agora. Então, olha só, Enzo, presta atenção, hein, que eu vou falar aqui agora. Você entendeu que existiam vários pré-socráticos, não é verdade? Você entendeu que existiam vários filósofos pré-socráticos, ok? Sim, muito bem. Cada um desses filósofos pré-socráticos tinha uma corrente de pensamento e de ensino. Eles pensavam de uma maneira diferente, ok? E aí,
quando a gente começa a falar sobre o que o Felipe colocou aqui, Arché e cada um dos filósofos como uma teoria de que elemento surgiu a vida. Então, cada um desses filósofos, eles tinham um pensamento específico. Eles acreditavam que existia um elemento que tinha dado origem à vida. Você perguntava para qualquer filósofo pré-socrático, falava assim, você acredita que tem um elemento que deu origem à vida? Perguntava para Tales de Mileto, ele falava assim, acredito. Heráclito, você acredita que existe um elemento que deu origem à vida? Ele falava assim, eu acredito. Pitágoras, você acredita que existe um elemento que deu origem à vida? Pitágoras falava assim, não, eu acredito. Ou seja, todos os filósofos tinham esse ponto em comum. Eles acreditavam que existia um elemento que tinha dado origem à vida. Aí você perguntava bem assim, mas qual é o elemento? E aí cada um dava uma resposta diferente. Esse elemento que deu origem à vida, Enzo, recebe o nome de Arché. Ok? E aí o que é Arché? Depende do filósofo pré-socrático. Nós falamos vários aqui, né? Falamos que Tales falou que o que deu origem era a água. Falamos que Pitágoras falou que era a racionalidade e o número. Falamos que Demócrito falou da materialidade. Cada um dos filósofos, então, vai falar alguma coisa. Ok? Muito bom. Ele colocou aqui, ok. Nossa aula vai até que horas? Deixa eu ver. Às vezes eu me perco. Até 9h45. Ok. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui. Todo mundo agora, então, pegando marca-texto na mão. Vamos lá? Vamos usar o marca-texto depois de tanto tempo. Vamos destacar juntos aqui o que a gente acha importante e o que não pode deixar de ser destacado aqui, ok? Da página... Peraí, deixa eu só conferir aqui. Página 20. Todo mundo na página 20. Vocês não estão vendo, não, a página 20 aí? Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Deixa eu aumentar aqui. Então, vamos ver o que a gente pode destacar aqui em relação à página 20. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente pode destacar em relação, né, é a ideia e o conceito, né? Vamos destacar essa posição geográfica da Grécia Antiga, muito importante, né? A situação, de certa forma, né? Essa formação. A questão que o relevo favorecia o isolamento e isso, de certa forma, estimulou a formação das polis, ou cidades-estados. Como nós falamos, essa questão do litoral recortado foi muito importante para a história da Grécia Antiga, porque criou condições favoráveis para a navegação. Esse litoral recortado que nós falamos foi essencial para isso. Tá bom, gente? Então é importante a gente marcar aqui. Posso passar? Deixa eu olhar aqui a carinha de todo mundo. Eu quero saber porque que tem gente que está com a câmera desligada. Pode, gente? Estou vendo vocês. Dá um joinha aí. Muito bom. Professor, manda a Luísa ligar a câmera aí, porque ela tem. Ela que desligou. De duro mesmo. Adoro vocês assim. Vou te dar um ponto positivo por causa disso. Luísa! Liga, Cã. Esse dedo da Professor, acabei de acordar. Que saco. Todo mundo acabou de acordar. Tinha alguém que estava acordado a noite toda? Você estava acordado a noite toda, Daniel? Não. Tava? Ninguém estava acordado, né? Todo mundo acabou de acordar agora. Eu e o Daniel viramos jogando. Vocês estão jogando o quê? Agora vem e me fala que era... Albion Online. Albion Online tá jogando. Eu parei de jogar Albion. Pô, mó da hora. A gente tá mó bem, velho. Deixa eu limpar aqui, então. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Peraí. Peraí. Outra parte que é importante, gente, é destacarmos a questão
que a população dessa cidade cresceu e ela não era grande o suficiente para suprir as necessidades do povo. Isso é uma característica muito clara. Então, motivados por esse motivo, né, o que vai acontecer é que vão ser estabelecidas guerras expansionistas. Não cabia todo mundo ali, então os gregos começaram a ter que se expandir, ok? Muito importante isso, destaquem aí. Outro ponto importante, muitos indivíduos começaram a questionar as explanações mitológicas e religiosas. É nesse momento da história que o mito vai perdendo a sua função. Então era o quê? Necessário buscar o uso da razão. Muito importante, né, gente? Eles entenderem essa questão do uso da razão. Buscar a verdade era algo que deveria ser universal. Todo mundo deveria estar aí buscando o conceito e o estabelecimento da verdade. Tá bom? Então era preciso ir além do senso comum. Senso comum, gente, é quando a pessoa, pelo achismo, ela acha que ela encontra a verdade. Ok? Então, imagine que alguém chegue para mim e fala bem assim, Franklin, quando alguém está com aneurisma ou com uma pressão muito alta, qual é o principal remédio para isso? Aí eu falo assim, não, a minha avó falou que tem um matinho lá no meio da roça que é o melhor para isso. Não, mas o médico falou que deve se tomar esse remédio, fazer atividade física. Aí, eu, com o meu senso comum, falo assim, não, que atividade física, que nada. Tomando o chazinho que a minha avó falou, você vai resolver. Mas o médico estudou a vida toda. Ele tem um senso crítico, ok? E eu, pelo senso comum, fico tentando debater com o médico. Então, o senso comum é você tentar se posicionar em relação ao conhecimento que você não conhece, mas mesmo assim você fica ali insistindo, falando, não, eu sei. Mas você não sabe, você não estudou, você não teve um pensamento crítico em relação a isso. Então, a gente não pode se posicionar em relação àquilo que a gente não conhece. A gente pode escutar, a gente pode pesquisar, tentar buscar o conhecimento e depois se posicionar. Não pode ficar falando achismo por aí, não. É feio. E é errado, né? Mais do que feio. Ok? Posso passar a marcação? Franklin, tem como entrar no livro pelo portal do SAI sem ser professor? Ué, sim, você não tá... Todo mundo tem acesso ao livro. Sério? Eu não sabia. Tem um aplicativo. Tem várias coisas, Maria Eduarda. Eu não tenho aplicativo, então não dá pra entrar. Mas é só baixar. Você tem seu nome e sua senha? Tenho. Não. Baixa lá e pronto. Eu consegui entrar pelo site. Já que você está sem livro aí, é bom para você estudar. Então, os gregos começaram esse questionamento geral com o universo, né? Que é muito importante. Começaram a questionar tudo e todos. É porque, na verdade, eles entregaram os livros novos já para vocês, né? Vocês já pegaram? O livro 2? Não? Sim? Vocês pegaram? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar no bate-papo. Sim, pegaram. Isso aí. Tá bom. Olha só, vou falar uma coisa com vocês, tá? A coordenação pedagógica vai brigar comigo porque teve gente que ficou com a câmera desligada aqui. E eu pedi. Depois eles vão me dar expor. Vamos ver, então, os principais pensamentos dos filósofos relacionados... Tia Franklin, Oi. o que é essas duas tendências antagônicas, o do exclusivismo e do universalismo? Exclusivismo, então, é porque tudo deveria ser exclusivo para os gregos, ok? Ou seja, a economia, o pensamento, a ideia para eles é que eles eram o centro de tudo, ok? Então, é exclusivo dos gregos. O universalismo é o próprio conceito dessa expansão das cidades gregas quando eles começam o processo do imperialismo.
ok? Eles vão, ó, crescendo e se expandindo. Então, por que são pontos antagônicos? Porque se eles são exclusivistas, como que eles vão querer expandir? Se você vai expandir, você quer compartilhar. Então, ao mesmo tempo que eles eram exclusivistas, vamos dizer assim, em relação a um pensamento próprio, a democracia, o entendimento de que eles eram os corretos, de que eles estavam certos, e o universalismo está relacionado muito com a questão da expansão, tá? Principalmente dada através do imperialismo da Grécia Antiga. Ok, Naê? Só fazer joinha. Ok. Ok, ótimo. Vamos aqui terminar aqui, então, com Tales. Então, Tales. Espera aí. Sempre me perco aqui. O mais importante é Tales também acreditava que de um único elemento. Para ele, a origem da arte das coisas estava na água, tá? Que é aquilo que nós estamos falando aqui sobre a questão da arte. É muito importante que a gente marque isso aí. Aí eu não consigo fazer essa linha retinha, não. Ah, aqui, né? Que gracinha! Eu não sabia usar essa linha, agora eu já sei. Ai, desculpa. Deixa eu marcar de novo. Né, Felipe? Você fica arriscando aqui e fala que foi você que ajudou. Muito bom, Felipe. Obrigado. Importante isso aqui demais, tá, gente? É a principal ideia que a gente tem aqui, ó. Vou até botar uma estrelinha aqui, várias estrelinhas, ó. É muito importante isso aqui, porque é a base do pensamento, e quando a gente fala sobre os pré-socráticos, está resumindo essa ideia em relação aos pré-socráticos, tá bom? Peraí. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente pode destacar aqui. Aqui só a questão do que era o pensamento deles em relação ao que era Arché, né? Então, o ar para Anaxímenes. E Anaximandro, nós podemos destacar que para ele a origem de todas as coisas estaria no Hyperon, o infinito, tá? Ou seja, substâncias indeterminadas. Cada filósofo, tá, gente, pensava então em uma coisa específica, uma coisa clara. Ok? Aí vocês façam as atividades, depois eu passo... Eu acho que eu já até passei para vocês para fazer essas atividades e corrigir tudo direitinho, né? Mas enfim, a gente vai passando depois conforme as coisas forem acontecendo. Ok? Vocês têm aula agora? Daqui a pouquinho, né? Deixa eu ver a aula de quem vocês têm. Acabou a aula de vocês hoje? A gente não tem mais, não. Ah, tá. Ótimo. Graças a Deus, acabou, né? Já deu. Então eu vou ficar aqui conversando com vocês, não vou desligar, não. Gente, olha só. Saudade de vocês. Olha, nada, vocês estão com saudade de mim? Tô. Muitas, Eu tio. tô, Muita professor. saudade. Sério, Sim, Davi, lógico, eu tô com saudade. Eu gostava tanto. O Davi é um falso, professor, é sério. O Davi não gosta de mim, fica falando que gosta. Ai, meu Deus. Mentira! Não, para com isso, hein? Muita saudade de vocês também, gente. Se cuidem, tá bom? Espero Você também, que professor. volte a ver em breve, tá? Um abração, tchau pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou limpar.